Olha, Lu não tem pai! Gritou Mateus do outro lado do pátio, apontando o dedo enquanto as outras crianças riam. Lu apertou os punhos. Suas bochechas ficaram vermelhas como pimentões. Tenho pai, sim, mentiu, levantando a voz. É que ele está trabalhando. Então, por que ele nunca vem te buscar? Perguntou Ana, cruzando os braços. Meu pai sempre vem me buscar e o meu também, acrescentou Carlos. Aliás, amanhã é o dia dos pais na escola. Quem vai vir com você? Luciana se calou. Não sabia o que dizer. Sua mãe, Isabel, trabalhava limpando escritórios e nunca tinha tempo para essas coisas. E pai? Bem, pai nunca tinha existido. Ela sabia disso de verdade. Você não tem pai, zombou Mateus outra vez. Cala a boca, gritou Luciana, correndo em direção ao alambrado da escola. Ela se escondeu atrás de uma árvore e começou a chorar. Ela odiava quando as crianças diziam aquelas coisas. Odiava não ter um pai como todos os outros. Odiava que amanhã todos viriam com seus pais e ela ficaria sozinha de novo. Enquanto chorava, viu um homem do outro lado do alambrado. Era alto e vestia um terno muito elegante. Tinha cabelo preto e parecia importante, como os senhores que apareciam na televisão. Lu limpou as lágrimas e o encarou. O homem falava ao telefone, mas parecia sério, como se estivesse zangado com alguém. Não me importa o que o conselho de diretores diga, falava o homem. Se não podem resolver uma crise tão simples, então que procurem outro trabalho. Ele desligou o telefone e suspirou. Lu pensou que ele parecia cansado. De repente, teve uma ideia maluca, uma ideia que lhe dava muito medo, mas também muita esperança. Ela se aproximou devagar do alambrado. Senhor, ela disse bem baixinho. O homem se virou para ela. Ele tinha olhos castanhos, iguais aos dela. Sim, menina. Luciana engoliu em seco. Seu coração batia muito rápido. O senhor tem filhos? Não, respondeu o homem franzindo a testa. Por que pergunta? Lu sentiu as mãos tremerem. É que amanhã é o dia dos pais na minha escola e eu não tenho pai. O homem a olhou com mais atenção. Lu continuou. Todas as crianças vão vir com seus pais e eu vou ficar sozinha. Os outros meninos zombam de mim porque eu não tenho pai e... A voz dela falhou. As lágrimas começaram a cair de novo. Pode ser meu pai na festa da escola? Perguntou de repente. Só por um dia, por favor. O homem ficou muito quieto. Lu viu que ele a olhava de uma forma estranha, como se não entendesse o que ela estava pedindo. Menina, eu... Por favor, implorou Luciana. Não precisa fazer nada difícil. Só vir comigo e agir como se fosse meu pai. Só por um dia. O homem se aproximou um pouco mais do alambrado. Qual o seu nome? Luciana Martins. Luciana, eu não posso. Isso não é algo que... É porque sou feia? Perguntou Luciana de repente. Ou porque não tenho roupa bonita como as outras crianças? Não, não é isso, disse o homem rapidamente. Não é isso, de jeito nenhum. Então, por que não? Perguntou Luciana, limpando o nariz com a manga. Eu seria uma filha muito boa, não faria bagunça nem lhe daria problemas. O homem suspirou e passou a mão pelo cabelo. Luciana, é complicado. Eu não conheço sua mãe e ela não sabe quem eu sou. Não posso simplesmente aparecer na sua escola e... Mas ela me disse que eu podia convidar quem quisesse, mentiu Luciana, desesperada. Disse que podia ser qualquer pessoa que fosse importante para mim. O homem a olhou por um momento longo. Lu viu algo estranho nos olhos dele, como se estivesse triste. Sinto muito, Luciana, ele disse no final. Eu não posso fazer isso. Ele se virou e começou a caminhar. Espere, gritou Luciana. Por favor, só um dia. Mas o homem não parou. Ele entrou em um carro muito bonito e foi embora. Luciana ficou parada junto ao alambrado, vendo o carro desaparecer. Sentiu como se tivessem quebrado seu coração em 1000 pedaços. No dia seguinte, todas as crianças chegaram com seus pais. Luciana se sentou sozinha em um canto da sala, vendo as outras famílias rirem e brincarem juntas. Sua professora, a senhorita Carmen, se aproximou dela. Sua mãe não pôde vir hoje, Luciana? Não, murmurou Luciana. Está trabalhando.
A senhorita Carmen sorriu com tristeza e acariciou sua cabeça. Não se preocupe, você pode me ajudar a preparar os materiais para as atividades. Mas Luciana não queria ajudar com nada, só queria desaparecer. Santiago Mendes não conseguiu dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquela menina. Luciana, seus olhos tristes, sua voz embargada quando perguntou se ele poderia ser seu pai. Ele se levantou da cama e caminhou até a janela de seu apartamento. A cidade de São Paulo parecia tranquila do 40º andar, mas sua mente estava cheia de ruído. Pode ser meu pai na festa da escola. Essas palavras não o deixavam em paz. Santiago havia construído um império empresarial, fechado negócios milionários, enfrentado as situações mais difíceis do mundo dos negócios. Mas uma menina de 5 anos o havia desarmado completamente com uma simples pergunta. Não acredito que vou fazer isso, murmurou ele, passando as mãos pelo rosto. Às 6 da manhã ele já estava acordado, tomando café e olhando pela janela. Sua secretária, Dona Esperança, chegou cedo, como sempre. Bom dia, Sr. Mendes. Dormiu bem? Esperança, preciso que você descubra algo para mim. Claro, diga o que precisa. Há uma escola na região do bairro Santa Rita. Santiago parou. Não sabia o nome da escola. É uma escola primária. Tem uma menina que se chama Luciana Martins. Hoje eles têm uma celebração do Dia dos Pais. Dona Esperança olhou para ele com curiosidade. Quer que eu investigue algo sobre essa escola? Quero que você ligue e pergunte se eu ainda posso comparecer à celebração como convidado da Luciana Martins. Senhor, tem certeza de que... Apenas faça isso, Esperança, por favor. 1 hora depois, Dona Esperança voltou com informações. Senhor, falei com a diretora da escola primária Tiradentes. Disseram que a celebração começa às 10 da manhã, mas precisam que a mãe da menina dê sua autorização. Santiago sentiu o estômago afundar. Você conseguiu falar com a mãe? Sim. O nome dela é Isabel Martins. Ela trabalha com serviços de limpeza. Expliquei que o senhor queria comparecer como convidado especial da filha dela. E bem, ela se surpreendeu muito, mas disse que sim. Santiago não podia acreditar no que estava ouvindo. Disse que sim? Sim, senhor, mas quer conhecê-lo antes da celebração. Estará na escola às 9h30. Santiago olhou para o relógio. Eram 8h30. Prepare o carro. Estamos indo para lá. Tem certeza, senhor Mendes? O senhor tem uma reunião importante às 11 horas. Cancele tudo. Hoje tenho algo mais importante para fazer. Quando Santiago chegou à escola, viu uma mulher jovem esperando na entrada. Tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e vestia um uniforme de trabalho. Parecia cansada, mas tinha os mesmos olhos castanhos de Lu. O senhor é Santiago Mendes? Ela perguntou quando ele se aproximou. Sim, e a senhora deve ser Isabel. Não entendo por que quer fazer isso, disse Isabel diretamente. Eu não o conheço. Não sei nada sobre o senhor. Por que quer vir à festa da minha filha? Santiago respirou fundo. Ontem sua filha me pediu para ser o pai dela por um dia. Me disse que as outras crianças zombavam dela porque ela não tinha pai para vir à celebração. Isabel baixou o olhar. Luciana não me disse nada disso. Ela estava chorando. Parecia muito triste. Eu disse que não podia ajudá-la, mas não consegui parar de pensar nela a noite toda. Isabel o olhou nos olhos. O senhor tem filhos? Não. É casado? Não. Então por que está fazendo isso? Santiago ficou calado por um momento. Não sei, admitiu. Só sei que não posso deixar essa menina se sentir sozinha hoje. Isabel o estudou por mais um momento. Está bem, disse finalmente, mas com uma condição. Eu vou estar aqui também, observando tudo. Se eu vir que o senhor faz algo que não gosto, vai embora imediatamente. Entendido? Quando entraram na sala, Santiago viu Luciana sentada sozinha em um canto. Ela tinha a cabeça baixa e brincava com as mãos nervosamente. A professora estava explicando as atividades quando Luciana levantou o olhar e o viu. Seus olhos se arregalaram. Senhor, murmurou, sem poder acreditar.
Santiago se aproximou dela e se agachou para ficar na altura dela. Olá, Luciana. Eu vim ser seu pai por um dia como você me pediu. Luciana saltou da cadeira e o abraçou com tanta força que Santiago sentiu a respiração cortar. Você veio de verdade, gritou emocionada. Todas as crianças da sala se viraram para ver o que estava acontecendo. Mateus, o menino que havia zombado de Lu no dia anterior, a olhava com a boca aberta. Professora, gritou Luciana. Meu pai veio, este é o meu pai. A professora sorriu. Que bom, Luciana. Querem participar da primeira atividade? Santiago passou as 2 horas seguintes fazendo coisas que nunca havia feito na vida. Pintou desenhos com giz de cera, brincou de cabra cega e até participou de uma corrida de 3 pernas. Luciana não se separava dele nem por um segundo, segurava sua mão, apresentava-o a todos os colegas como meu papai Santiago e ria de tudo que ele fazia. No final da celebração, subiram ao pequeno palco para que cada criança dissesse algo bonito sobre seu pai. Quando chegou a vez de Luciana, ela pegou o microfone com as 2 mãos. Meu papai é o mais legal do mundo, disse com a voz trêmula. Ele veio quando eu mais precisava e me fez muito feliz. Eu te amo, papai. Santiago sentiu algo estranho no peito, como se algo tivesse quebrado e se consertado ao mesmo tempo. Santiago não conseguiu tirar as palavras de Luciana da mente durante toda a semana. Eu te amo, papai. Ele nunca tinha imaginado que 3 palavras pudessem afetá-lo tanto. No sábado seguinte, ele se viu dirigindo em direção ao bairro de Santa Rita, sem saber exatamente por quê. Parou em frente a um pequeno parque perto da escola e ficou ali pensando. Seu telefone tocou. Era a Dona Esperança. Senhor Mendes, está tudo bem? O senhor cancelou todos os seus compromissos do fim de semana. Isso não é normal para o senhor. Estou bem, Esperança. Só preciso pensar em algumas coisas. Tem a ver com a menina da escola? Santiago suspirou. Sim. Se me permite dizer algo, eu o vi em muitas situações difíceis, mas nunca o tinha visto tão afetado por algo. O que está tentando me dizer? Que talvez essa menina tenha chegado na sua vida por alguma razão. Santiago desligou o telefone e continuou sentado no carro. Ao longe, viu Luciana brincando nos balanços com a mãe. A menina parecia feliz, rindo enquanto Isabel a empurrava. Sem pensar muito, Santiago desceu do carro e caminhou em direção a elas. Seu Santiago, perguntou Luciana, correndo ao vê-lo. O que o senhor está fazendo aqui? Isabel se aproximou mais devagar, com uma expressão de preocupação. Olá, Luciana, disse Santiago, agachando-se para falar com ela. Eu só estava de passagem por aqui e as vi. Estão se divertindo? Sim. Mamãe me trouxe ao parque porque me comportei muito bem na escola a semana toda. Santiago olhou para Isabel. Podemos conversar um momento? Isabel assentiu e eles se afastaram um pouco, enquanto Luciana continuava a brincar. Não sei por que está aqui, disse Isabel. Pensei que depois da festa da escola tudo tinha acabado. Eu também pensei isso, admitiu Santiago. Mas não consigo parar de pensar nela, em como se sentiu naquele dia quando todos zombavam dela. Olhe, Sr. Mendes, agradeço muito o que fez por Luciana, de verdade, mas ela é apenas uma criança. Não entende seus sentimentos por pessoas que não conhece. Se o senhor desaparecer da vida dela agora, ela vai sofrer muito. Santiago ficou calado. Isabel tinha razão. E se eu não desaparecer? Perguntou depois de um momento. O que quer dizer? E se eu continuar vindo vê-la nos fins de semana? Talvez só para passar um tempo com ela. Isabel o olhou como se ele fosse louco. Está falando sério? Muito sério. Por que faria isso? O senhor não nos conhece. Somos pessoas completamente diferentes. O senhor é rico. Nós somos pobres. O senhor vive em um mundo que eu nem consigo imaginar. Isso não me importa. Ah, não? Isabel cruzou os braços. E o que acontece quando o senhor se cansar de brincar de ser pai? O que acontece quando tiver coisas mais importantes para fazer? O que acontece quando conhecer uma mulher e quiser formar a sua própria família? Santiago não tinha respostas para essas perguntas. Não sei, admitiu. Só sei que quero estar na vida de Luciana. Quero garantir que ela nunca mais se sinta sozinha
como se sentiu naquele dia. Isabel o olhou por um momento longo. O senhor entende o que está pedindo? Luciana já o vê como o pai dela. Se o senhor for estar na vida dela, tem que estar de verdade. Nada de aparecer quando bem entender e desaparecer quando tiver coisas mais importantes para fazer. Entendo. Está disposto a vir às apresentações de teatro da escola, às consultas com o médico quando ela adoecer, a ajudá-la com o dever de casa, a passar a noite em claro quando ela tiver pesadelos? Santiago sentiu o coração bater muito rápido. Sim. Está disposto a que ela o chame de pai na frente de outras pessoas, a explicar à sua família e amigos por que está criando a filha de uma mulher que não é sua esposa? Sim. Isabel suspirou profundamente. Está bem, mas vamos começar devagar. O senhor pode vir visitá-la aos sábados à tarde, 2 horas, não mais, e eu vou estar presente sempre. Perfeito. E se em algum momento decidir que isso é muito complicado para o senhor, me diga imediatamente. Não quero que Luciana descubra por acaso. Não vai acontecer isso. Espero. Luciana correu até eles. Do que estavam falando? Santiago se agachou para ficar na altura dela. Eu estava pedindo permissão à sua mãe para vir te visitar aos sábados. Sério? Gritou Luciana, pulando de emoção. O senhor vai vir me visitar? Sim, princesa, todos os sábados. Luciana o abraçou tão forte que Santiago sentiu que derretia. Eu te amo, papai. Ela sussurrou em seu ouvido. Naquela noite, Santiago ficou acordado até muito tarde, pensando no que havia feito. Ele havia se comprometido com algo que não entendia completamente com uma menina que mal conhecia e uma mulher que não confiava nele. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo realmente importante. Ele fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse. Não iria decepcionar Luciana. Seria o pai que ela precisava, mesmo que não soubesse como fazê-lo. No sábado seguinte, ele chegou pontualmente ao parque. Luciana o esperava com um desenho que havia feito para ele. É a nossa família, ela explicou mostrando o papel. Você, eu e a mamãe. Santiago olhou o desenho. 3 bonecos de palito de mãos dadas, com grandes sorrisos. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu parte de algo maior do que ele mesmo. Os sábados com Luciana haviam se tornado a parte favorita da semana de Santiago. Eles já a visitavam há 2 meses e a menina havia florescido como uma flor na primavera. Não era mais a menina tímida e triste que ele havia conhecido. Ela corria até ele gritando, "Papai!" toda vez que ele chegava ao parque. Isabel continuava cautelosa, mas Santiago notava que ela já não o vigiava tão de perto. Às vezes, até sorria quando ele e Luciana brincavam juntos. Naquela segunda-feira, Santiago chegou cedo ao seu escritório no 45º andar do prédio mais alto do centro de São Paulo. Ele tinha uma reunião importante com investidores japoneses e queria revisar todos os documentos antes que chegassem. "Bom dia, Sr. Mendes", disse o guarda de segurança quando ele entrou no lobby. "Bom dia, Roberto." Santiago subiu para seu escritório e começou a trabalhar. Às 7 da manhã, o edifício estava quase vazio. Só estava o pessoal da limpeza e alguns executivos que chegavam cedo como ele. Ele estava concentrado revisando os contratos quando ouviu uma voz familiar no corredor. "Ai, Maria, esqueci de limpar o escritório do final. Já volto." Santiago franziu a testa. Aquela voz lhe soava conhecida. Ele se levantou da mesa e espiou pela porta de seu escritório. No final do corredor, viu uma mulher com uniforme de limpeza. Ela tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e carregava um carrinho com produtos de limpeza. O coração dele parou. Era Isabel. Santiago ficou paralisado, vendo como Isabel limpava os escritórios do 45º andar, o andar dele, o andar onde ele trabalhava todos os dias. Isabel trabalhava no prédio dele, na empresa dele. Ele ficou escondido atrás da porta, observando como ela limpava cada mesa com cuidado, como esvaziava as lixeiras, como aspirava os tapetes. Santiago sentiu algo estranho no estômago, uma mistura de surpresa, vergonha e algo mais que não conseguia identificar. Quando Isabel se aproximou de seu escritório, Santiago fechou a porta rapidamente
e se sentou em sua mesa, fingindo que trabalhava. Ele ouviu Isabel bater na porta. "Com licença?" perguntou. "Pode entrar", respondeu Santiago, sem levantar os olhos de seus papéis. Isabel entrou com seu carrinho de limpeza. Santiago a ouviu se mover por seu escritório, recolhendo papéis, limpando sua mesa, esvaziando sua lixeira. "Desculpe", disse Isabel, "posso limpar sua mesa?" Santiago levantou o olhar. Seus olhos se encontraram. O tempo parou. Isabel ficou completamente paralisada. Seu rosto ficou pálido e suas mãos começaram a tremer. "Isabel", murmurou ele, quase sem voz. "Olá." Isabel olhou em volta do escritório, o escritório gigante com janelas que davam para toda a cidade, com móveis caríssimos e quadros que custavam mais do que o salário de um ano dela. Este é o seu escritório", disse, como se não pudesse acreditar. "Sim." Você é o dono desta empresa?" "Sim." Isabel ficou calada por um momento muito longo. Depois começou a balançar a cabeça de um lado para o outro. "Não pode ser", murmurou. "Não pode ser, Santiago, não pode ser", gritou, deixando cair o pano que tinha nas mãos. "Eu limpo seu escritório, eu limpo seu banheiro, eu esvazio sua lixeira todos os dias." Santiago se levantou da cadeira. "Isabel, por favor, se acalme." "Me acalmar?" Isabel riu, mas não era uma risada feliz. "Sabe há quanto tempo eu trabalho neste prédio? Sabe quantas vezes eu limpei este escritório?" Santiago não sabia o que dizer. 3 anos, continuou Isabel. 3 anos limpando o escritório do homem que agora quer ser o pai da minha filha. Isso não muda nada. Não muda nada? Isabel o olhou como se ele fosse louco. Muda tudo. Tudo. Por quê? Porque o senhor sabia quem eu era. Sabia que eu trabalhava aqui. Sabia que eu era a mulher pobre que limpa seu escritório? Não, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Como não ia saber? Eu sou sua funcionária. Santiago passou as mãos pelo cabelo. Isabel, há milhares de funcionários nesta empresa. Eu não conheço todos. As empresas de limpeza são terceirizadas. Desculpas, interrompeu Isabel. Tudo são desculpas. Não são desculpas, é a verdade. Isabel começou a recolher suas coisas. Eu vou embora. Para onde você vai? Pedir demissão. Não posso continuar trabalhando aqui. Não, Isabel, espere. Santiago se aproximou dela, mas Isabel se afastou. Não me toque. Por favor, me escute. Isso não precisa mudar nada entre nós. O senhor está louco? Claro que muda tudo. Você é meu chefe, eu sou sua funcionária. Você tem milhões e eu mal tenho para pagar o aluguel. Isso não me importa. Para mim, importa muito, gritou Isabel. Isabel empurrou seu carrinho em direção à porta. Isabel, por favor, pense em Luciana. Isabel parou. Não use a minha filha para me manipular. Eu não estou te manipulando. Estou pedindo que não tome uma decisão apressada. Isabel se virou para ele. Sabe o que mais me dói? Que Luciana o ama. Ama de verdade. E agora eu tenho que explicar a ela por que o pai dela, por acaso, é o chefe da mãe dela. Você não tem que explicar nada. Isso é entre você e eu. Não, Santiago. Isso é sobre Luciana e sobre o fato de que eu nunca vou ser suficiente para alguém como você. Isabel saiu do escritório, deixando Santiago sozinho. Naquela mesma tarde, Santiago convocou uma reunião extraordinária com todos os diretores da empresa. Quero que revisem todos os contratos com as empresas de serviços, ele disse. Limpeza, segurança, refeitório, todos. Há algum problema, Sr. Mendes? Sim. O problema é que não estamos pagando o suficiente. Quero que aumentem os salários de todos os trabalhadores terceirizados em 50%. 50%, senhor. Isso vai custar? Não me importa o que custe. Façam. Os diretores se entreolharam, confusos. Também quero que implementem um programa de bolsas de estudo para os filhos de todos os funcionários terceirizados. Senhor Mendes, tem certeza de que... Muito certo. Quero que esteja pronto para a próxima semana. Santiago sabia que Isabel nunca saberia que essas mudanças tinham sido feitas por ela, mas não importava. O importante era fazer o certo. Naquela noite, ele ficou em seu escritório até muito tarde, olhando pela janela para a cidade.
Pela primeira vez na vida, ele entendia a diferença entre ter poder e usar esse poder para algo bom. Santiago não viu Isabel nem Luciana nas 2 semanas seguintes. Depois de descobrir que Isabel trabalhava em seu prédio, tudo havia mudado. Isabel havia pedido para mudar de turno e agora trabalhava no turno da noite para não se encontrar com ele. Aos sábados, Santiago chegava ao parque como sempre, mas elas não apareciam. Ele esperava por horas, mas não havia vestígio de Luciana nem de Isabel. Sua secretária, Dona Esperança, notou que algo estava errado. Sr. Mendes, está tudo bem? O senhor tem andado muito distraído ultimamente. Estou bem, Esperança. Tem a ver com a menina. Faz tempo que o senhor não fala dela. Santiago suspirou. É complicado. Quer que eu faça algo? Não, isso eu tenho que resolver sozinho. Mas Santiago não sabia como resolver nada. Ele havia tentado ligar para Isabel, mas ela não atendia ao telefone. Havia tentado procurá-la no trabalho, mas os seguranças lhe disseram que ela havia pedido especificamente que não o deixassem subir. Enquanto isso, as mudanças que Santiago havia implementado na empresa começaram a ter efeito. Os salários dos trabalhadores terceirizados aumentaram, as bolsas de estudo foram aprovadas e as condições de trabalho melhoraram notavelmente. Mas Isabel continuava sem falar com ele. Um dia, Santiago decidiu ir diretamente ao apartamento onde Isabel e Luciana moravam. Ele sabia o endereço porque o havia visto nos documentos da empresa. Chegou ao pequeno prédio de apartamentos em Santa Rita. Era um lugar humilde, mas limpo e bem cuidado. Ele subiu as escadas até o 2º andar e tocou a campainha. Ninguém abriu. Tocou outra vez. Silêncio. Santiago ficou parado em frente à porta por quase 1 hora, esperando que alguém chegasse. Finalmente, uma vizinha saiu de seu apartamento. Procura a Isabel e a Luciana? Perguntou a senhora. Sim, a senhora sabe onde elas estão? Elas foram embora há 1 semana. Disseram que estavam se mudando para a casa da irmã da Isabel. Santiago sentiu como se tivessem lhe dado um soco no estômago. Sabe onde a irmã mora? Não, sinto muito. Só sei que mora em outra cidade. Santiago voltou para o carro e ficou ali sentado por muito tempo. Não podia acreditar que Isabel tivesse levado Luciana para tão longe. Não podia acreditar que tivessem desaparecido de sua vida. Assim, tão fácil. Naquela noite, Santiago não conseguiu dormir. Caminhou por seu penthouse sentindo que as paredes caíam sobre ele. Pela primeira vez em anos, sua casa luxuosa parecia vazia e fria. No dia seguinte, ele contratou um investigador particular. Preciso que encontre uma mulher chamada Isabel Martins e sua filha Luciana, ele disse. Elas se mudaram há 1 semana, possivelmente para a casa de uma irmã. O senhor tem mais informações sobre elas? Santiago lhe deu toda a informação que tinha. O investigador disse que levaria alguns dias para encontrá-las. Enquanto esperava, Santiago não conseguia se concentrar no trabalho. Cancelou reuniões importantes, não atendia às chamadas e passava horas olhando pela janela. Dona Esperança estava preocupada. Senhor Mendes, se não me engano, o senhor está sofrendo por amor. Não é amor, Esperança. É complicado. Complicado? O senhor está completamente perdido por essa mulher e sua filha, e não há nada de errado nisso. Santiago a olhou. Você acha que estou apaixonado por Isabel? Senhor, eu trabalho com o senhor há 5 anos. Nunca o tinha visto assim. Nunca tinha visto uma mulher afetá-lo tanto. Mas ela me odeia. Pensa que só estou brincando com ela e com Luciana. E é verdade? O senhor está brincando? Santiago ficou calado por um momento. Não, eu não estou brincando. Luciana se tornou a pessoa mais importante da minha vida. E a mãe dela, Isabel, é a mulher mais forte que eu já conheci. É trabalhadora, é boa mãe, é honesta. É tudo o que eu não sabia que estava procurando. Então vai e diga isso a ela. Não sei onde ela está. Não contratei um investigador? O telefone tocou. Era o investigador. Senhor Mendes, encontrei Isabel Martins. Ela está em Campinas, na casa da irmã. Tenho o endereço. Santiago pegou um papel e anotou o endereço. Obrigado. Mando o pagamento agora mesmo. Santiago desligou o telefone
e olhou para Dona Esperança. Ela está em Campinas. O que está esperando? Vá buscá-las. E se ela não quiser me ver? E se não quiser que eu veja Luciana? Senhor Mendes, lembra o que me disse no primeiro dia em que conheceu essa menina? Me disse que nunca tinha se sentido tão útil na vida, que pela primeira vez tinha feito algo realmente importante. Santiago assentiu, pois agora é o momento de demonstrar o quão importante isso é para o senhor. Santiago se levantou da cadeira. Prepare o jato particular. Estamos indo para Campinas. Nós vamos, senhor. Eu e você, Esperança. Vou precisar de toda a ajuda possível. Isso é a coisa mais importante que já fiz na vida. 2 horas depois, Santiago estava em um avião a caminho de Campinas. Havia feito uma mala pequena, mas não sabia quanto tempo ficaria. Só sabia que não voltaria sem falar com Isabel e sem ver Luciana. Durante o voo, ele ensaiou o que lhes diria, mas toda vez que imaginava a conversa, as palavras se embolavam em sua mente. Como ele explicaria a Isabel que a havia procurado como um louco? Como diria que não podia viver sem ela e sem Luciana? Como a faria entender que o dinheiro não importava, que as diferenças sociais não importavam, que a única coisa que importava era que fossem uma família? Quando o avião pousou em Campinas, Santiago entrou em um táxi e deu o endereço ao motorista. É uma região popular, disse o motorista. Tem certeza de que é lá? Sim, tenho certeza. Durante o caminho, Santiago percebeu que as palmas de suas mãos estavam suadas. Fazia anos que ele não ficava tão nervoso por nada. Quando chegaram à casa, Santiago pagou o motorista e ficou parado na calçada olhando para a casa pequena, de um andar. Ele respirou fundo e caminhou em direção à porta. Tocou a campainha. A porta se abriu e Santiago deu de cara com uma mulher que se parecia muito com Isabel, mas era um pouco mais velha. Sim? Perguntou a mulher, olhando-o com desconfiança. Boa tarde. A senhora é a irmã de Isabel Martins? Quem pergunta? Meu nome é Santiago Mendes. Eu sou amigo de Isabel e de Luciana. A mulher apertou os olhos. Ah, o senhor é o famoso Santiago. Isabel me falou sobre o senhor. Santiago sentiu o estômago revirar. Certamente Isabel não havia dito coisas boas sobre ele. Isabel está em casa? Está trabalhando. Conseguiu emprego em uma fábrica aqui em Campinas e Luciana está lá dentro, mas... A mulher parou. Olhe, senhor, não sei o que o senhor quer, mas Isabel foi muito clara, não quer saber de nada do senhor. Por favor, só preciso falar com ela. 5 minutos. Isabel só volta às 8 da noite e eu já disse que ela não quer vê-lo. Santiago olhou para o relógio. Eram 3 da tarde. Vou esperar aqui fora se for necessário. A irmã de Isabel olhou para ele como se fosse louco. O senhor está falando sério? Muito sério. A mulher suspirou. Está bem, pode esperar lá dentro. Mas se Isabel chegar e não quiser vê-lo, vá embora imediatamente, entendido? Santiago entrou na casa pequena, mas aconchegante. Na sala havia fotos de família e brinquedos de criança espalhados pelo chão. Sente-se, disse a irmã de Isabel. Vou buscar um copo de água. Enquanto esperava, Santiago ouviu uma voz que reconhecia muito bem. Tia Carmen, quem era o senhor da porta? Santiago se virou e viu Luciana parada no corredor. Quando a menina o viu, ficou completamente imóvel. Papai, murmurou como se não pudesse acreditar no que via. Olá, princesa. Luciana correu em sua direção e se jogou em seus braços. Santiago a levantou e a abraçou forte, sentindo que uma parte dele que havia estado quebrada finalmente se consertava. Papai, eu sabia que você viria. Eu disse para a mamãe que você viria me buscar. Santiago sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro que eu vim te buscar. Senti muita saudade. Eu também senti sua falta. A mamãe está muito triste desde que viemos para cá. Chora todas as noites e não sabe que eu a escuto. Santiago sentiu uma pontada no peito. Por que sua mamãe chora? Não sei, mas acho que é por sua causa. Sempre que pergunto por você, ela fica triste e me diz para não falar disso. Tia Carmen voltou com um copo de água e viu Santiago abraçando Luciana. Ai, meu Deus! Luciana, desça daí. Não, tia, este é o meu papai, Santiago. Viu que ele veio nos buscar?
Carmen olhou para Santiago com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Luciana, vá para o seu quarto. Preciso falar com o senhor Santiago. Mas tia, vá para o seu quarto agora. Luciana deu um beijo na bochecha de Santiago. Não vá embora, sim? Prometa que não vai embora. Não vou embora, princesa. Quando Luciana se foi, Carmen se sentou em frente a Santiago. Essa menina tem chorado todas as noites desde que chegou aqui. Pergunta pelo senhor todos os dias. Isabel não sabe o que dizer a ela. Por que vocês foram embora? Porque Isabel está confusa. Diz que o senhor é bom demais para ser verdade, que homens como o senhor não se interessam por mulheres como ela. Isso não é verdade. Eu sei que não é verdade, mas Isabel sofreu muito. O pai de Luciana a abandonou quando soube que ela estava grávida. Desde então, ela não confia em homens. Santiago ficou calado, processando essa informação. Isabel nunca me contou sobre o pai de Luciana. Claro que não. Isabel não fala disso com ninguém, mas eu sei que quando o senhor apareceu na vida delas, pela primeira vez em 5 anos, eu a vi realmente feliz. Então, por que foram embora? Porque ela tem medo. Tem medo de que o senhor se canse de brincar de família e as abandone, como o pai de Luciana fez. Santiago passou as mãos pelo cabelo. Eu jamais faria isso. Isso o senhor terá que dizer a ela. Às 8:30 da noite, Santiago ouviu a porta principal se abrir. Ele se levantou nervoso. Isabel entrou na casa carregando uma sacola do supermercado. Parecia cansada, com o uniforme da fábrica sujo e o cabelo despenteado. Quando o viu, ficou paralisada. "O que você está fazendo aqui?" perguntou quase sem voz. "Eu vim falar com você." "Não tenho nada para falar com você." Isabel largou a sacola no chão e se dirigiu ao quarto, mas Santiago a seguiu. "Isabel, por favor, 5 minutos." "Não, eu já disse que não quero te ver." "Mas Luciana quer me ver," gritou Santiago. "Essa menina precisa de mim e eu preciso dela." Isabel parou. "E quanto a mim?" perguntou, virando-se para ele. "Você precisa de mim?" Santiago a olhou nos olhos. "Mais do que você imagina." Isabel começou a chorar. "Eu não acredito em você." Santiago se aproximou dela. "Isabel, estes foram os piores dias da minha vida. Eu não consegui dormir, não consegui trabalhar, não consegui pensar em mais nada além de vocês. E por quê? Porque nós. Você pode ter qualquer mulher que quiser. Porque eu não quero qualquer mulher. Eu quero você. Quero a mulher que trabalha em 2 turnos para dar o melhor para a filha. Quero a mulher que me ensinou que há coisas mais importantes do que dinheiro. Quero a mulher que me fez sentir como um homem de verdade pela primeira vez na minha vida." Isabel continuou chorando. "Nós somos muito diferentes, Santiago. Eu nunca vou me encaixar no seu mundo. Então vamos fazer o nosso próprio mundo." Santiago pegou o telefone e lhe mostrou uma mensagem que havia recebido naquela tarde. "Sabe o que é isto? É uma mensagem do meu advogado. Eu coloquei sua casa no México, sua casa em Santa Rita, São Paulo, em seu nome. Já é sua, para que você nunca mais tenha que se preocupar em pagar aluguel." Isabel leu a mensagem com os olhos muito abertos. "Por que você fez isso?" "Porque eu te amo, e porque quero que você saiba que isso não é um jogo para mim." Isabel ficou calada por um momento muito longo. "Ela sente sua falta," murmurou finalmente. "E eu sinto a dela. E a sua." Isabel se aproximou dele devagar. "Se fizermos isso, tem que ser para sempre. Luciana não pode sofrer outra desilusão. Vai ser para sempre. Você me promete?" "Eu prometo." Isabel se jogou em seus braços e o beijou. Santiago sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. 3 meses depois do reencontro em Campinas, a vida havia tomado um ritmo completamente diferente para os 3. Santiago havia decidido se mudar temporariamente para uma casa que alugou perto do apartamento de Isabel e Luciana para ficar mais perto delas, enquanto construíam sua nova vida juntos. "Papai, você chegou!" gritava Luciana toda a tarde quando Santiago batia na porta. Eles haviam estabelecido uma rotina. Todos os dias depois do trabalho, Santiago buscava Luciana na escola.
Depois iam buscar Isabel em seu novo emprego em um escritório de contabilidade que Santiago a havia ajudado a conseguir, e os três jantavam juntos. Como foi seu dia na escola, princesa? Perguntava Santiago enquanto dirigia. Bem, a professora nos pediu para escrever sobre nossa família. Escrevi sobre você e sobre a mamãe. Santiago sorriu, olhando Luciana pelo retrovisor. Aí o que você escreveu? Escrevi que meu pai é o mais legal do mundo porque veio me buscar quando eu estava triste e que minha mamãe é a mais trabalhadora do mundo porque sempre cuida de mim. Quando chegaram para buscar Isabel, Santiago notou que ela parecia mais relaxada do que antes. Ela já não tinha aquela expressão de preocupação constante que tinha quando trabalhava limpando escritórios. Como foi seu dia? Perguntou Santiago quando Isabel entrou no carro. Bem, o contador principal me disse que estou aprendendo muito rápido. Acho que em alguns meses vão me dar um aumento. Isso é ótimo. Mamãe, você já disse para o papai sobre a reunião de pais e mestres? Isabel ficou um pouco nervosa. Ah, sim, Santiago. Na sexta-feira tem reunião de pais e mestres na escola. Se você quiser ir... Claro que eu quero ir. A que horas? Às 6 da tarde. Eu estarei lá. Naquela noite, como já era costume, Santiago ficou para jantar. Isabel havia aprendido a cozinhar alguns pratos que ele gostava e Santiago havia aprendido a lavar a louça sem quebrar nada. Papai, você pode me ajudar com a minha tarefa de matemática? Perguntou Luciana depois de jantar. Claro, princesa. Eles se sentaram à mesa da cozinha. Luciana pegou seu caderno e Santiago viu os problemas de somar e subtrair. Vejamos. Leia o primeiro problema. Maria tem 8 doces. O pai dela lhe dá mais 5 doces. Quantos doces Maria tem no total? O que você acha? 8 mais 5. Luciana contou nos dedos. 13. Muito bem. Você é muito inteligente. De verdade? Luciana continuou fazendo sua tarefa enquanto Isabel lavava a louça. Santiago a ajudou a secar e, por um momento, os três trabalharam em silêncio. Era um silêncio confortável, como o das famílias que estão juntas a vida toda. Terminei, anunciou Luciana. Posso ver televisão? Só meia hora, disse Isabel. Depois você tem que tomar banho. Enquanto Luciana via seu programa favorito, Santiago e Isabel se sentaram no sofá. Você se arrepende? Perguntou Isabel de repente. De quê? Disto, de ter complicado sua vida com a gente. Santiago pegou a mão dela. Isabel, antes de conhecê-las, minha vida era trabalho, dinheiro, mais trabalho e mais dinheiro. Todos os dias eram iguais. Eu não tinha uma razão real para me levantar de manhã, a não ser fazer mais dinheiro. E agora? Agora eu me levanto animado porque vou ver Luciana. Eu me levanto pensando no que podemos fazer juntos no fim de semana. Eu me levanto pensando em você, em como foi seu dia, se você precisa de algo. Isabel sorriu. Eu nunca pensei que poderia me sentir assim de novo. Como? Protegida. Como se tivesse um companheiro de verdade. Santiago a beijou suavemente. Você sempre vai ter. A sexta-feira da reunião de pais e mestres chegou. Santiago vestiu um terno mais casual do que o normal e chegou pontualmente à escola. Boa tarde. Sou Santiago Mendes, pai de Luciana Martins. Ele se apresentou à professora. Ah, sim. Luciana fala muito do senhor. Dá para ver que o senhor a ama muito. E eu a ela. Durante a reunião, a professora falou sobre o progresso de cada criança. Quando chegou a vez de Luciana, Santiago se ajeitou na cadeira. Luciana melhorou muito neste semestre, disse a professora. Antes ela era uma menina muito tímida, quase não participava da aula. Mas há alguns meses ela é uma criança completamente diferente. Participa, brinca com os colegas, está sempre sorrindo. Santiago sentiu o peito inchar de orgulho. Suas notas também melhoraram muito, e no desenho que ela fez sobre a família, dá para ver que ela se sente muito amada e segura. Depois da reunião, Santiago foi para casa contar a Isabel e Luciana tudo o que a professora havia dito. A professora disse isso de mim? Perguntou Luciana emocionada. Sim, disse que você é a menina mais inteligente e alegre da turma. Luciana correu para abraçá-lo. É porque você me faz feliz, papai. Naquela noite,
Quando Santiago estava prestes a ir para casa, Luciana o deteve. Papai, posso te perguntar uma coisa? O que você quiser, princesa. Você é meu pai de verdade? Santiago olhou para Isabel, que assentiu com a cabeça. O que você acha, Luciana? Eu acho que sim, porque você faz tudo o que os pais fazem. Você me ajuda com a lição de casa. Você vem às reuniões da escola, cuida de mim quando estou doente e me ama como se eu fosse sua filha de verdade. Santiago se ajoelhou para ficar na altura de Luciana. Luciana, pode ser que você não tenha nascido de mim, mas você é minha filha no meu coração e sempre vai ser minha filha. Então você já é meu pai, disse Luciana, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, eu já sou seu pai. Para sempre? Para sempre. Luciana o abraçou forte e sussurrou em seu ouvido. Eu te amo, pai. Foi a primeira vez que ela o chamou de pai sem o diminutivo. Santiago sentiu que algo se quebrava e se reparava dentro dele ao mesmo tempo. Naquela noite, Santiago foi para casa sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não era apenas o homem rico que havia sido antes. Agora era pai. Era parte de uma família. Era feliz. O domingo amanheceu ensolarado e perfeito. Santiago havia planejado levar Isabel e Luciana ao parque, onde tudo havia começado meses atrás. Era o mesmo parque onde Luciana havia brincado enquanto ele a observava de longe, o mesmo lugar onde havia tomado a decisão de não desaparecer da vida dela. Vamos para o parque, cantava Luciana enquanto pulava no banco de trás do carro. Já estamos quase chegando, princesa, disse Santiago sorrindo. Isabel estava no banco do carona olhando pela janela. Santiago notou que ela tinha um sorriso tranquilo no rosto, algo que ele não via há muito tempo. No que você está pensando? Ele perguntou. Em como tudo parece diferente agora. A última vez que vim a este parque eu estava preocupada, cansada. Não sabia como ia explicar a Luciana por que você tinha ido embora. Mas você não tem mais que se preocupar com isso. Eu sei. É só que às vezes eu não consigo acreditar que isso seja real. Santiago pegou a mão dela. É real e vai continuar sendo real. Quando chegaram ao parque, Luciana saiu correndo em direção aos balanços. Santiago e Isabel a seguiram e se sentaram em um banco por perto. Papai, me empurra! Gritou Luciana do balanço. Santiago se levantou e começou a empurrar Luciana suavemente. A menina ria e gritava de emoção. Mais alto, mais alto! Cuidado, Santiago, disse Isabel. Às vezes, ela se empolga muito e não mede o perigo. Ela não vai se machucar. Confie em mim. Depois dos balanços, eles foram aos escorregadores. Santiago subiu com Luciana e escorregou com ela, rindo como uma criança. Isabel os via de baixo, tirando fotos com o celular. Mamãe, sobe você também, gritou Luciana. Não, prefiro ver daqui. Anda, mamãe, não seja chata. Isabel olhou para Santiago, que lhe estendia a mão. Vamos, uma vez não faz mal. Isabel subiu as escadas do escorregador. Era a primeira vez em anos que fazia algo assim, mas se sentia livre e feliz. Os três escorregaram juntos, rindo e gritando. Quando chegaram embaixo, Luciana aplaudiu de emoção. Outra vez, outra vez! Eles passaram a manhã toda brincando. Santiago correu atrás de Luciana quando brincaram de esconde-esconde. Ele a carregou nos ombros quando ela quis alcançar os galhos de uma árvore e a ensinou a fazer aviões de papel com as folhas que haviam caído. Ao meio-dia, sentaram-se na grama para almoçar. Isabel havia preparado sanduíches e Santiago havia comprado sucos e salgadinhos. Este é o melhor dia da minha vida, disse Luciana, mordendo seu sanduíche. Por quê? Perguntou Santiago. Porque estamos nós três juntos como uma família de verdade e porque você não vai mais embora nunca. Santiago sentiu um nó na garganta. Eu nunca vou embora, princesa. Depois de comer, Luciana adormeceu na grama, usando as pernas de Santiago como travesseiro. Isabel e Santiago conversaram em voz baixa para não acordá-la. Sabe o que eu mais gosto em você? Perguntou Isabel. O quê? Que com Luciana você é completamente natural. Você não age como se fosse o padrasto dela ou como se fosse uma obrigação. Você realmente a ama. Eu a amo mais do que a minha própria vida e ela sabe disso.
Dá para ver em tudo o que ela faz. Ela está mais segura, mais feliz, mais confiante. Santiago acariciou o cabelo de Luciana enquanto ela dormia. Eu também estou mais feliz. Vocês mudaram minha vida completamente. Você não sente falta da sua vida anterior? Das festas, de viajar, de ter todo o tempo do mundo para você? Santiago riu. Isabel, minha vida anterior era vazia. Eu tinha dinheiro, tinha sucesso, mas não tinha amor. Não tinha uma razão para viver além de ganhar mais dinheiro. E agora eu tenho tudo. Tenho uma filha que me ama. Tenho uma mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor. Tenho uma família. Isabel se aproximou mais dele. Eu te amo, Santiago. E eu amo você. Eles se beijaram suavemente, tentando não acordar Luciana. Quando Luciana acordou, já era tarde. O sol estava começando a se pôr e o parque estava se enchendo de cores laranjas e rosas. Já vamos embora? Perguntou Luciana, espreguiçando-se. Daqui a pouco, disse Santiago. Primeiro quero te perguntar algo importante. Luciana se sentou e o olhou com atenção. O quê? Santiago respirou fundo. Ele havia pensado nisso por dias. Luciana, você gostaria que eu fosse seu pai de maneira oficial? O que isso quer dizer? Santiago olhou para Isabel, que assentiu com a cabeça. Quer dizer que podemos fazer uns papéis para que legalmente eu seja seu pai, para que ninguém possa dizer que não somos uma família de verdade. Os olhos de Luciana se encheram de lágrimas de emoção. De verdade? Você pode fazer isso? Sim, eu posso fazer isso se você quiser. Luciana se jogou em seus braços com tanta força que quase o derrubou no chão. Sim, eu quero. Quero que você seja meu pai para sempre. Você tem certeza? Tenho certeza. Luciana se separou dele e o olhou nos olhos com a seriedade de uma adulta. Papai, você pode ser meu pai para sempre? Perguntou, repetindo as mesmas palavras que lhe havia dito meses atrás na escola. Santiago sentiu que o círculo se fechava perfeitamente. Eu já sou, filha, eu já sou. Luciana o abraçou outra vez e depois abraçou Isabel. Vamos ser uma família para sempre. Uma família de verdade. Os três se abraçaram na grama do parque enquanto o sol se punha atrás deles. Santiago olhou ao redor e percebeu que aquele era o momento mais perfeito de sua vida. Ele não precisava de mais nada. Não precisava de mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento. Ele tinha tudo ali em seus braços. Tinha amor, tinha família, tinha um propósito. Pela primeira vez na vida, Santiago Mendes se sentiu completo. Eu te amo, papai, sussurrou Luciana em seu ouvido. E eu amo você, minha princesa, para sempre. 6 meses depois, o escritório do advogado estava cheio de papéis, mas Santiago só conseguia ver os sorrisos de Isabel e Luciana sentadas ao seu lado. Depois de meses de trâmites, finalmente havia chegado o dia. Muito bem, senhor Mendes, disse o Dr. Ramalho, ajeitando os documentos sobre a mesa. Está tudo em ordem. A partir de hoje, o senhor é oficialmente o tutor legal e pai adotivo de Luciana Martins. Luciana não entendia completamente o que significavam todas aquelas palavras técnicas, mas sabia que era algo muito importante, porque sua mamãe havia chorado de felicidade a manhã toda. Isso quer dizer que eu sou oficialmente sua filha? Perguntou Luciana, balançando as pernas na cadeira grande. Sim, princesa. Agora você é oficialmente Luciana Mendes Martins. Mendes, como você? Gritou Luciana batendo palmas. O advogado sorriu. Também tenho aqui os papéis do fundo educativo que o Sr. Mendes estabeleceu para a senhorita Luciana. Isso garante que ela terá fundos para os estudos até a universidade. Isabel pegou a mão de Santiago. Não era necessário fazer isso. Sim, era necessário. Eu quero que Luciana tenha todas as oportunidades do mundo. Quando saíram do escritório, Santiago tinha mais uma surpresa. Para onde vamos agora? Perguntou Isabel quando viu que Santiago não pegava o caminho para casa. É uma surpresa. Eles dirigiram por 20 minutos até chegarem a um condomínio residencial muito bonito. Santiago estacionou em frente a uma casa de 2 andares, com um jardim grande e uma cerca branca. De quem é esta casa? Perguntou Luciana. Nossa, disse Santiago simplesmente. Isabel ficou sem palavras. Santiago,
O que você fez? Eu comprei uma casa para nós. Pensei que era hora de morarmos juntos como a família que somos. Mas deve ter custado uma fortuna. Isabel, você já se esqueceu que eu sou rico? Brincou Santiago. O dinheiro não é problema. O que importa é que tenhamos um lar onde Luciana possa crescer feliz. Santiago os levou para percorrer a casa. Tinha uma sala grande, uma cozinha moderna, 3 quartos e um quintal perfeito para Luciana brincar. Olha, mamãe, este vai ser o meu quarto, gritou Luciana correndo pela casa. Quando chegaram ao quarto principal, Santiago ficou nervoso. Isabel, há mais uma coisa que eu quero te perguntar. Isabel o olhou com curiosidade. Santiago se ajoelhou em frente a ela e tirou uma caixinha pequena do bolso. Isabel Martins, você quer se casar comigo? Isabel levou as mãos à boca, completamente surpresa. Santiago, eu sei que não conversamos sobre isso, mas eu não consigo imaginar minha vida sem você. Eu quero que sejamos uma família completa. Quero que Luciana tenha pais que se amam de verdade. Isabel tinha lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Você tem certeza de que quer se casar com uma mulher como eu? Isabel, você é a mulher mais forte, mais corajosa e mais amorosa que eu já conheci. Claro que eu tenho certeza. Diz que sim, mamãe, gritou Luciana, aparecendo do nada. Diz que sim para que a gente seja uma família de verdade. Isabel riu em meio às lágrimas. Sim, eu quero me casar com você. Santiago colocou o anel no dedo dela e os 3 se abraçaram no quarto vazio que logo seria o lar deles. 3 meses depois, o casamento foi pequeno e íntimo. Estavam apenas a família de Isabel, Dona Esperança e alguns amigos próximos. Luciana foi a dama de honra e estava linda em seu vestido rosa. Durante a cerimônia, quando o juiz perguntou se alguém se opunha ao casamento, Luciana levantou a mão. Eu me oponho, disse com voz séria. Todos riram, pensando que era uma traquinagem de criança. Por que você se opõe, meu amor? Perguntou Isabel. Porque vocês estão demorando muito. Casa logo para a gente poder comer brigadeiro. Todos riram ainda mais alto, e Santiago beijou Isabel em meio a aplausos e risadas. Na recepção, Luciana fez um pequeno discurso. Eu quero agradecer a todos por virem ao casamento dos meus pais. Eu estou muito feliz porque agora meu pai Santiago e minha mamãe Isabel estão casados e eu tenho uma família completa. E também quero agradecer a todos pelos presentes, mas especialmente a minha tia Carmen, que me deu algo muito especial. Luciana levantou um pequeno urso de pelúcia marrom. Este é o urso Lino Doce. Minha tia me deu porque diz que todas as famílias precisam de alguém que cuide de suas lembranças felizes, e nós temos muitas lembranças felizes. Santiago sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 1 ano depois, a casa havia se enchido de vida. Havia fotos de família em todas as paredes, brinquedos de Luciana na sala e o aroma da comida caseira de Isabel na cozinha. Na sala principal, sobre a lareira, estava a foto do casamento. Santiago, Isabel e Luciana sorrindo, abraçados, completamente felizes. E ao lado da foto, em um lugar de honra, estava o urso Lino Doce. Todas as noites antes de dormir, Luciana abraçava o urso Lino Doce e lhe contava as coisas boas que haviam acontecido naquele dia. Hoje o papai me ajudou com a minha tarefa de ciências e a mamãe me ensinou a fazer cocada e nós jantamos todos juntos como sempre, ela dizia ao ursinho. Cuide destas lembranças felizes, ursolino doce. Santiago costumava parar na porta do quarto de Luciana, escutando este pequeno ritual noturno. Toda vez que a escutava, ele se lembrava daquele dia no parque, quando uma menina de 5 anos lhe havia perguntado se ele podia ser o pai dela. Ele nunca havia imaginado que aquela pergunta mudaria sua vida para sempre. Agora, olhando as fotos na lareira, vendo o ursolino doce que guardava todas as suas lembranças felizes, Santiago sabia a verdade. Não havia sido ele quem havia salvado Luciana, havia sido Luciana quem o havia salvado. E o ursolino doce continuaria ali, guardando para sempre a história de uma família que se encontrou por acaso e ficou junta por amor. Essa linda história nos ensina que as famílias nem sempre são formadas por sangue, mas sim por amor e decisões do coração.
Santiago nunca imaginou que uma simples pergunta de uma menina de 5 anos mudaria completamente sua vida, transformando-o de um empresário solitário em um pai amoroso. Ursulino Doce, esse pequeno guardião de lembranças felizes, nos lembra que os momentos mais valiosos da vida são os que vivemos ao lado de quem amamos.